A audiência do processo 236.532/2023, o Ministério Público move em face de Pedro Henrique da Silva César. Vamos ouvir a vítima, Luiz Jatobá Filho. Seu Luiz, vamos começar com as perguntas do promotor, depois as perguntas do assistente de acusação, depois as perguntas do defensor público e depois as minhas perguntas. Meu nome é Laila, eu sou juíza, tá bom? Doutor Arlen, com a palavra. Bom dia, seu Luiz, tudo bem? O senhor me escuta? Estou escutando, doutor. Pronto, me chamo Arlen, promotor de justiça. Nessa manhã a gente está apurando esses crimes que estão sendo imputados ao Pedro Henrique. Ele está sendo acusado de perseguir o senhor e também extorquir o senhor, tudo isso em tese, certo? E esses fatos se referem ao período de dezembro do ano de 2022 até fevereiro de 2023, mais ou menos. Consta aqui no processo que ele estaria aí rondando a empresa do senhor, fazendo, encaminhando e-mails, enfim. Conta pra gente como que essa situação começou e o que foi que aconteceu. Bom dia a todos. Fazem 19 anos que o réu Pedro assassinou um jovem em um bar. E nessa época, ele foi preso. E quando ele conseguiu liberdade condicional, 3 anos depois da prisão, ele foi condenado aqui. Ele me procurou porque queria vender a herança dele que ele tinha na Fazenda Escuro e na Fazenda Pitomba. São propriedades da nossa família e que tem muitos herdeiros, muitos condôminos. Inclusive, o pai dele era um condômino, eu sou outro condômino e tantos outros. E então, ele alegou que não queria voltar para São Miguel, que ele tinha receio da família do rapaz que ele tirou a vida, e também precisava de dinheiro para pagar seus advogados e se manter, procurar um meio de vida. E assim foi feito. Toda a documentação, ele tinha um advogado que o assistia, e isso, a documentação já se encontra nos autos. Ele, segundo tomei conhecimento, comprou um táxi, para poder, então, ter uma atividade, comprou uma casa para morar, essa coisa toda. Mas quando o dinheiro acabou, o táxi ele vendeu, a casa ele vendeu, ele voltou para São Miguel, para a residência da casa da mãe dele. Ele tem mais duas irmãs, foram criadas com muito zelo, né? As irmãs davam gosto aos pais. Uma formou-se em Direito e em odontologia, dentista. E a outra formou-se em Letras e professora, montou um colégio em Maceió, vive bem com sua família. Ele nunca quis nada com a vida. A mãe já não tinha mais condições de viver com ele, né? Transferiu-se para Maceió, ela tinha outra casa em Maceió, e ele ficou em São Miguel. E aí ele começou, né, criando esses problemas, me procurando para querer mais dinheiro, né? Achava que você pode vender algum bem e depois me manchar. Uhum.
Então, ele passou também a criar problema para as irmãs. E as irmãs continuaram com as suas partes de terra arrendadas. E tinha Certo. um sítiozinho na fazenda Pitomba que ele tentou, era arrendado a um cidadão de São Miguel, e ele começou, então, a molestar o cidadão, a ameaçar o cidadão. E o cidadão entregou. Então, elas me procuraram, preocupadas, porque a renda daquele sítio também ajudava ela na educação delas. Eu, então, arrendei. E ele, então, invadiu essa área. Então, eu procurei a polícia e ele foi retirado de lá. E nós entramos com ação possessória e logrou resultado, né? E ele deixou a propriedade. Mas continuava sempre insistindo nessas coisas. Mas até então, ele tinha ingressado com ação para anular toda aquela documentação da aquisição da cessão de herança deles. E tinha esperança de que aquilo fosse anulado. Mas quando não ocorreu a expectativa dele, então ele começou a agredir todo mundo, a perseguir todo mundo, né? Inclusive os funcionários da empresa, os advogados nossos da empresa, Certo. ameaçando invadir a Prismel, que é a nossa concessionária aqui em Alagoas. Então, eu vi que essa questão me ameaçava. Ele primeiro era pelo telefone, mas como eu bloqueei, ele passou a usar as redes sociais, né, ameaçando de morte. Eu comecei a observar que isso estava caminhando para um ponto que não seria bom. Mas antes disso, ele tinha me procurado e me pedido, porque ele não tinha condições de subsistência, porque ele, como era empresário, ele não tinha condições de arrumar emprego, principalmente aqui em São Miguel, que todo mundo conheceu, o conhecia, tá? Principalmente pelo crime bárbaro que ele cometeu. Todo mundo tinha receio dele. Tanto assim que o apelido dele é Pedro Bomba. É uma bomba ambulante. Né? É, E aí ele foi quando eu fui e ele me procurou. Eu disse, bem, eu sabia da situação. Pessoa que não tinha meio de vida. Jogou tudo fora. Então, eu resolvi dar uma ajuda a ele enquanto ele conseguia alguma coisa para trabalhar. Mas ele então optou para que eu desse a ele um carro, um seminovo, e escolheu esse carro em uma das nossas concessionárias de Arapiraca, Fiat. Eu então pedi ao nosso advogado, doutor Bruno, que resolvesse aquele problema, arrumasse o carro, porque ele disse que ia alocar esse carro para a usina Caeté. E foi o que aconteceu. Com 10 ou poucos dias, ele deu uma trombada no carro, acabou com o carro, foi preso, embriagado e sem habilitação. Pagou fiança e saiu. certo. Então, essa situação se agravou de uma maneira tal que o pessoal tinha receio até de andar na rua e ele agredir os funcionários da Premel. Então, já não era mais eu que estava sofrendo, né, essas questões todas. Era todas as pessoas que viviam no meu entorno. Foi quando eu procurei o doutor Márcio para que se tomasse uma medida. Eu sou católico, eu sou cristão, não sou violento. Seu Luiz, fiz essa Então, pergunta. foi que o doutor Márcio aconselhou a tomar essa medida, que entramos com essa notícia crime,
juntando essas provas todas que os senhores já tomam conhecimento, para resolver essa questão. Porque eu acho que a justiça ainda é o local que a gente tem que resolver esses problemas. Uhum. Tá certo, seu Luiz. Eu fiz essa pergunta inicial para entender o panorama geral e agora eu vou fazer mais algumas perguntas específicas para a gente ir detalhando, tá certo? Certo. E, como eu disse, são dois crimes, né? Um está perseguindo e o outro de extorsão. Em relação a questão da extorsão. E ele quis mais, só para fazer essa pergunta mais direta, teve algum desentendimento no sentido de que o seu Pedro ele acreditava que as propriedades valessem mais do que o valor que foi pago a ele, e a partir disso houve algum desentendimento nesse sentido? Não, ele foi muito. A propriedade foi comprada pelo preço do mercado da época, entendeu? Ele recebeu todo a importância, né? Certo. E tudo isso, todos os processos judiciais já foram finalizados ou tem algum em curso ainda? Algum processo judicial está em curso sobre essa questão da compra, não. Não, não. Tá A tudo já questão da, tá. da compra, quando ele entrou com ação no sentido de querer anular isso tudo, né? Ele, ele não logrou êxito, Por todos os Uhum. processos, né? Quando ele procurava o senhor para pedir dinheiro, né, que o senhor relatou, ele, ele procurava num tom de ajuda ou num tom de ameaça? Caso o senhor não me ajude, eu vou fazer tal coisa. O senhor sabe dizer? Não, a princípio ele telefonava para mim, depois eu bloqueei porque ficou de uma maneira que não podia, eu era incomodado constantemente. Mas como ele viu que não estava logrando sucesso, ele passou então a ameaçar, né? Ele começou a tomar, que invadia a Pembel, né? Procurando, as pessoas me avisavam, os amigos, olha, você tenha cuidado, esse sujeito já matou um, Uhum. sem justificativa nenhuma. Né? E então você tome cuidado, porque ele vive colocando. Aí foi quando eu tomei conhecimento que ele estava me ameaçando através até das redes sociais. Pronto, E até então eu estava. essa seria a minha próxima pergunta. Essas ameaças dirigidas ao senhor, foi diretamente para o senhor ou foi por meio de terceiro, por mensagem, rede social, e-mail? As ameaças, ele a princípio fazia através de telefones, né? E segundo, ele passou a fazer através das redes sociais. O que é que ele dizia no telefone para o senhor? Ele sempre ameaçava, dizia que eu estava devendo a ele, que se eu não pagasse, ele ia me. Essas perseguições, o que se diz normalmente. Pronto, vou pedir para o senhor falar, porque assim, a ameaça se o senhor não fizer tal coisa, eu vou matar o senhor, ou só dando um exemplo, tá? A pessoa X vai matar outra, vai causar algum mal. Ele falou isso abertamente, o senhor? Ele falou isso, isso nas redes sociais, ele falou. Uhum. E se eu não resolvesse os problemas dele, ele ia tomar as providências, né? E da mesma maneira que ele matou, ele ia me matar. Uhum. Ele falou isso através das redes sociais, foi? Das redes sociais. Foi o quê? Foi Instagram, Facebook, WhatsApp, você sabe dizer? YouTube. YouTube. YouTube, certo. Ok. E foi um vídeo, mais de um vídeo, era constante isso? Olha, doutor, ele, ele não tem o que fazer. Uhum. Como era uma pessoa que não tinha nenhuma atividade, eu acho que ele passava o tempo exatamente usando esses expedientes. E como o pessoal aqui da Prismel, ele tentava se passar até pelo o pai, que já tinha morrido, dizendo que
mandasse preparar o cheque, que ele ia apanhar, não sei o que e tal, o pai já tinha morrido. Certo. Além desse vídeo que o senhor mencionou, né, no YouTube, teve outros vídeos? Ou só foi esse? Olha, doutor, eu não li todos os vídeos, não. Eu Certo. só tomei conhecimento quando me avisaram que ele estava colocando esses vídeos, né, na rede, Certo. e aí eu tomei conhecimento dessas questões e Ok. aí vi que a questão era muito mais grave, porque Uhum. isso se incrementou mais quando a decisão não foi favorável a ele, em 2022, e aí foi que ele começou a tomar essas agressões foram maiores. Certo. Me diz mais uma coisa. Ele chegou a falar isso por telefone para o senhor diretamente? De quê? Se As ele ameaças? chegou a pegar, se ele chegou a pegar o telefone e ele mesmo ligar para o senhor e falar com o senhor isso abertamente. Não, isso abertamente ele não falou, não. Certo, pronto. Ele chegou a mandar mensagens para o celular do senhor, WhatsApp. Não, ele ligava para mim. Agora, ele, as mensagens que ele colocava na rede eram públicas, né? Certo, ok. Sabe dizer se ele encaminhava e-mail para a empresa do senhor, para os funcionários, com esse tom de ameaça também? Olha, eu tenho aqui um advogado que mandava e-mail para você. Ele mandou um e-mail para vários e-mails, né? Para os funcionários daqui, mandou para a advogada, que é a Cristina, que está aqui presente, né? Mensagem de WhatsApp, Uhum. entendeu? O senhor sabe, se recorda qual era o teor desses e-mails? Não, doutor, eu não Certo. li. Eu sei que está aqui no processo, mas estou perguntando só se o senhor lembra, né? Ok. Pronto. O senhor sabe dizer se ele já se dirigiu a alguma empresa do senhor, atrás do senhor, atrás de funcionários? Muitas vezes. Uhum. Muitas vezes ele vinha, inclusive o pessoal tinha receio, porque ele transportava uma pasta, não era uma pasta, era uma mochila, e ninguém sabia o que é que ele tinha dentro daquela mochila. E aí ele tentava querer falar comigo. Eu não estou todos os dias aqui, porque nós temos outras atividades, né? E, e mesmo se tivesse, não recebia, né? Ele então Uhum. ficava querendo receber, né? Forçando o pessoal a preparar cheque para ele, que tinha importância para receber, essa coisa. Uhum. Então, eu acho Ok. que ele é uma pessoa completamente desequilibrada. Uhum. Além da Prismel, ele chegou aí em alguma residência do senhor, em alguma fazenda, nesse mesmo sentido? Não. Ele esteve na minha residência em Maceió quando ele foi tratar, oferecer a, a, a herança dele para vender. Uhum. Certo. Nessas situações que ele se dirigiu a Prismel, sabe dizer se ele estava armado, ou com faca, ou com arma de fogo, ou não sabe dizer? Olha, doutor, nós temos um vigilante aqui, né? Na época, esse vigilante é quem não deixava ele subir, porque a ameaça dele era no sentido de que ele querer invadir a concessionária, essa coisa toda. Mas o que nós achamos que ele estava em liberdade condicional. Uhum. Eu não sei Certo. se ele portava arma, né? Ok. O senhor Mas sabe. ele não chegou aqui a buscar a arma para querer entrar. Ele queria entrar na Primeira, queria falar com as pessoas, queria falar com a diretoria, né? Uhum. Então, a insistência dele era constante, tá? Uhum. Eu, quando cortei, a, a- bloqueei o telefone para não ficar ouvindo essas coisas e também procurei não receber. Eu recebi ele umas duas vezes. Uma vez foi quando se tratou da negociação da venda,
que a família dele toda concordou, foi a mãe dele era inventariante, né? E a segunda vez que eu recebi aqui foi quando ele veio falar da necessidade que ele não tinha condições de sobreviver porque não tinha um emprego, ninguém dava emprego a ele. E eu, então, que eu sou cristão, eu sou católico, achei por bem que devia, mesmo com todos esses problemas, né? E também era uma maneira para ver se resolvia isso, Certo. né? E aí foi quando eu dei o carro a ele. Ok. Me diz mais uma coisa, se o senhor conseguir lembrar. Sabe dizer se entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023, mais ou menos quantas vezes o Pedro Henrique teria se dirigido até a Prismel, nessas situações? Era todo Olha, dia, toda semana? quem pode mais precisar isso são os próprios funcionários que eram molestados, né? Porque Uhum. eu não sei, mas eu sei que ele constantemente ele vinha, ficava na porta, ele estava sempre voltando. O pessoal temia quando saía ao meio-dia, né? De Uhum. encontrá-lo. Isso era comum, era normal ele fazer isso. Ok. Em alguma dessas situações que ele foi lá, ele chegou a danificar alguma coisa na Prismel? Ou em alguma Não, outra casa do não, senhor? não. Não, né? Ele Foi necessário chegava. chamar a polícia alguma vez para retirar ele de lá? Não, só quando ele invadiu o sítio foi que nós fizemos um BO e aí ele foi retirado. Certo. Essa situação da invasão do sítio foi 2022, 2023 ou já é uma situação mais antiga? Não, mais antiga. Certo. Ok. Essa eu acho que foi a situação anterior. Uhum. Certo. O senhor Eu sabe não informar. recordo bem a data. Certo. Além dessa situação da empresa, o senhor sabe informar se o Pedro ele chegou já a procurar ameaçar alguém da família do senhor, filho, neto, algum parente? Não, não. Da minha família, ele não chegou, não. Uhum. Ok. Ele sempre procurou ameaçar, né, as pessoas que trabalham comigo, né, que estão ligadas comigo, entendeu? Certo. E depois que o senhor procurou o advogado, teve essa notícia crime para medida de proteção, esses fatos pararam ou continuaram? Olha, a decisão da eminentíssima juíza foi no sentido de ele proibi-lo de se aproximar, né, 1.000 metros ao redor das minhas atividades e, e também proibindo de ele colocar nas redes qualquer tipo de ameaça, essa coisa toda. E aí, a partir desse momento da decisão da meritíssima, a coisa mudou. O que ele fez foi fazer um requerimento, porque tem alguém por trás disso tudo, eu acredito, né? Requerendo na corregedoria de que os documentos, né, a escritura, de cessão de herança, essa coisa toda, tinha sido fraudado, que não, ele não tinha assinado. E assim denunciou o tabelião, né, que é o doutor Celso Pontes de Miranda, né, lá, denunciou o, o, o tabelião de Campo Alegre, que fez a declaração dele. Como ele também, doutor, entrou com esse mesmo manual, junto às pequenas salas, como a juíza não concedeu o que ele estava pedindo, julgou improcedente, que já era uma repetição, ele denunciou a juíza, a juíza foi denunciada na corregedoria, ela denunciou a magistrada na corregedoria. Então, veja o grau
né, de gravidade do perigo que é esse homem solto. Ele não respeita ninguém. Certo, deixa eu fazer mais algumas perguntas. A perseguição eu entendi. Agora o senhor sabe explicar por que ele tem perseguido o senhor? Ora, ele queria fazer o quê? Queria anular uma compra que foi feita, ele recebeu o dinheiro, Uhum, entendeu? E achava por bem que eu agora devia dar a ele, quando ele quisesse, dinheiro. Como a certo. família, a mãe já não tinha mais condições de sobreviver, a mãe já tinha medo dele. Uhum, As ok, irmãs, a mesma coisa. entendi. E essa compra já tinha sido decidida na justiça, não é isso? Tudo certinho. Essa compra. Olha, doutor, isso, se ele, a morte, aliás, quando ele tirou a vida do rapaz, tem 19 anos. Ele ainda está em liberdade condicional. Uhum, ok. Ele ainda está em liberdade condicional. E ele fez isso tudo durante esse período em que ele estava em liberdade condicional. As irmãs não querem mais nem vê-lo. Uhum, Ele queria tirar, que eu pagasse, tirar do arrendamento das moças para dar a ele. uhum, certo. O senhor sabe de cabeça quanto que ele pedia a mais, que o senhor entendia que já estava tudo resolvido, só para eu ter ideia aqui? Não, não se falava em quantia. Uhum, Falava que ele queria dinheiro. O negócio uhum, dele é gastar. ok, certo. Teve algum problema desse tipo com algum outro parente do seu Pedro ou só com as irmãs? Ou foi só com ele? O quê? Não entendi, Se, doutor. certo, vou refazer a pergunta. Esse desentendimento foi só com o Pedro, né? Ou tinha algum tipo de controvérsia com as irmãs dele? Não, nenhum, na família não existe nenhuma divergência, Uhum, entendeu? ok, certo, tudo certinho. Pronto. Eu consegui entender tudo que foi que aconteceu e o processo aqui tem outros elementos que já foram anexados, então eu não tenho mais perguntas. Eu vou passar a palavra ao doutor Márcio Roberto, que está ao lado do senhor, caso queira fazer mais questionamentos, tá bom? Bom dia, Excelência. Estou aqui, eu e o Dr. Cleber, então a gente vai fazer algumas perguntas. O Cleber vai começar. Né? Eu gostaria de saber do senhor Luiz, né, se o seu Pedro, né, se ele lembra, se recorda mais ou menos quantas ações ele já entrou contra o senhor Luiz? Quantas ações o Pedro entrou contra o seu Luiz? Olha, eu sei que ele entrou com ação de nulidade, né? Essa foi um, já foi julgado, já foi julgado. Essa, depois ele entrou com. Olha, eu não recordo assim, não. Eu, eu, eu sei que está nos autos, está nos autos a quantidade de ações. Se ele, se ele se recorda, né, se o senhor Pedro já tomou alguma atitude aqui contra os advogados do grupo, da sua empresa. Já, né? Ele, ele. Olha, olha, doutor, eu vou dizer uma coisa. Esse cidadão, ele não mede distância para agredir as pessoas com palavras. O Cristine, que está aqui, que é advogado nosso, né, pode afirmar, porque só quem pode dizer é exatamente os que foram agredidos, as testemunhas. Você sabe se ele já representou os advogados, ó, fez Ele algum processo? representou os Não? advogados na ordem dos advogados, né? Tranquilo. Gostaria de saber também, doutor, dele, né, da testemunha da vítima, né, se
ele já também entrou com alguma ação contra algum funcionário seu aqui do grupo também, alguma ação de indenização? Entrou com um sobrinho meu, Luiz Carlos. Ele entrou com ação de danos morais. O senhor tem conhecimento de quantas ligações ele fazia, mais ou menos, diária aqui para telefonista aqui da empresa, da Prismel? Ah, são, Tem que responder lá. são muitas. São muitas ligações, mas eu não. Muitas, vamos dizer, de 10, 15, 5, 2. Olha, eu não quero afirmar uma coisa que eu não tenho assim, Fala. mas eu acredito que deve. Olha, nesses anos todos que ele vem praticando esses atos, deve ter sido muitas ligações. Durante o período, né, que ele estava, esse período que está aí, foi dezembro de 2022, né, para janeiro de 2023, durante esse período, né, teve algum momento aí que o senhor estava aqui na loja, no escritório, né, e recebeu a informação dos funcionários que ele se encontrava, né, nas imediações da loja, com a bolsa preta. O senhor ficou, né, o pessoal dizendo, informou que você não sair agora da loja, devido a estar nesse momento nas imediações da loja, você se sentiu inseguro em sair, sofreu um atentado, algo do tipo? Não, eu não Doutor, senti. a sua pergunta é se ele se sentiu ameaçado. Qual foi a sua pergunta? Isso. No momento, no momento que ele estava aqui próximo à loja, nas imediações, ele já estava com a bolsa preta. Então, se o senhor Luiz se sentia com medo de sair da loja, né? Devido a ele estar aí, podendo estar com a arma na bolsa e tal. Tá, deixa eu te falar. É porque o crime aqui não é ameaça, é perseguição, tá certo? E perguntas subjetivas, a gente eu não considero muito, tá? Porque questões sentimentais, isso é bem subjetivo. Então, eu vou interferir essa pergunta. Faz perguntas mais fáticas, ok? Objetivas. Em relação a ele vir na loja aqui, né? Nesse momento aí de janeiro, né, que a gente, nesse período aí mesmo estava mais crítico, ele vinha na loja mais ou menos quantas vezes em a semana, se você se recorda? Olha, eu sou presidente de um grupo que tem atividade em várias cidades, com concessionários. Temos um campo enorme. Então, eu venho aqui na Papinel nos momentos das reuniões de diretiva, porque quem está à frente aqui é o meu filho, Luiz Antônio, e nas vezes que eu estive aqui, eu não tive a oportunidade de, de tomar o conhecimento que ele estava. Mas uma das vezes que eu estava, foi quando eu recebi para que ele pudesse, que ele queria falar comigo, e a coisa estava tão insistente que eu resolvi recebê-lo. Foi quando eu resolvi dar o carro a ele. Ele apresentou as justificativas da questão e eu passei o carro para ele. Mas, normalmente, eu não tive esse encontro com ele. Ou talvez ele não quisesse se encontrar comigo. Então, porque eu o conheço desde criança. Tá? O pai dele era uma pessoa muito ligada a mim, meu parente, eu gostava muito dele. E ele, às vezes, que frequentava a nossa residência na fazenda, ele era menino ainda, frequentava. Tá? Quer dizer, por isso eu acredito que ele não queria ter assim uma ligação, mas houve momentos que eu não tivesse na Pinel. Quando ele participou de uma briga lá com a banda de Satuba,
quebraram o braço dele, o pai trouxe ele aqui para dar conselho a eles. Quer dizer, Tudo bem. Doutor, perguntas? Mais Tem, perguntas? só mais algumas perguntas para vamos encerrar as perguntas. A folha 127 dos autos, eu vou mostrar aqui ao senhor Luiz Jatobá, se ele reconhece o e-mail, né? Se esse e-mail aqui tem escrito jurídico@prismel.com.br é o e-mail da empresa dele. O senhor reconhece esse e-mail como sendo da empresa do senhor? certo. Reconhece, certo. No e-mail, o último e-mail da folha 127, o Pedro Bomba, ele fala sobre um valor aqui de R$ 20.000 para que fosse pago a ele, que Acho que ele... eu tô, doutor, 127, eu acho que eu estou em outro processo. Então, e qual o número do processo, por gentileza? O número do processo... Sim. 236, doutor. 23653-2023. Pelo menos o processo que eu tenho aberto aqui, nas folhas 27, tem um boletim de Tem ocorrência. Peraí, deixa eu ver aqui. Talvez 127, é só né? confirmar. Para mim também está o boletim de ocorrência. Para mim também. Boletim de ocorrência. Folha 17. Não, mas esse aqui é do... Mas Só um minuto. tá nesse processo certo. Folha 17, por favor. Pronto. Porque tem dois números. Correto. Folha 17. Pronto. Certinho, folha 17. Ele mandou um e-mail, né? Aqui está a relação de e-mails. E assim, o senhor, de alguma forma, né, eu queria saber se o senhor se sentiu através dessas mensagens ou e-mails. E essa forma que ele rondava o senhor e suas empresas. O senhor se sentia ameaçado? Doutor, vou indeferir novamente, tá certo? Não, excelência, desculpa, eu formulei errado a pergunta. Desculpe. Da forma que ele perseguia o senhor, né, da forma que ele agia, né, rondando a empresa do senhor, rondando a sua residência, os locais que o senhor habitava, até aqui o shopping que é de propriedade do senhor aqui no município, né? O senhor se sentia perseguido por ele? Novamente, é questão subjetiva, doutor. É assim, nós vamos interpretar aqui, aí vai caber a interpretação a mim, se os e-mails que ele mandou não se configuram ou não perseguição. Tá bom? Tá certo. A questão dele se sentir ou não se sentir é muito subjetiva. Bom? Tem alguma outra pergunta? Tem. Pois não. O senhor reconhece nas folhas aqui do processo, a partir da 17 até as folhas... Deixa eu ver aqui. Aqui. As folhas 24, que esses e-mails eram encaminhados à empresa do senhor? olha, o pessoal, meus funcionários, ligado a mim, acho que pela minha idade, eles procuravam me preservar, e não me mostravam, né? Por exemplo, na rede social, eu não tomava conhecimento, eu não ligava a essa questão de acompanhar a rede social, eu tenho muita coisa para fazer para vida de fofoca. E aí eles, para me preservar, eles não me mostravam esses e-mails todos que eles recebiam aqui na empresa, eles não mostravam a mim, né? Eu acho que é por isso que, se eu tivesse tomado conhecimento disso antes, eu teria denunciado ele ao juiz das execuções criminais. Porque O senhor Luiz, ele perguntou para o senhor, vamos ser mais objetivo, ele perguntou para o senhor se o senhor reconhece esses e-mails como sendo os e-mails encaminhados à sua empresa. Sim. Não, certo. Da Prismel. O senhor não reconhece? Os e-mails são endereçados à Prismel. Ok. Agora eu só vou fazer sua última pergunta, né, que já Pois vai não? corroborar com o que ele já disse. O senhor, sabendo, né, pelo que o senhor falou, a sua família e os seus funcionários, eles lhe passavam tudo o que acontecia exatamente
quantas vezes ele vinha, quantas vezes ele ligava, o conteúdo dos e-mails, ou eles preservavam o senhor? Não, eles procuravam me preservar, né? Eles achavam que, pela minha idade, eu não devia estar me tomando conhecimento disso, tá? E, na verdade, quem, as pessoas que sabem, que têm parente, que usa droga, é um negócio sério, né? E eles não queriam que eu tomasse conhecimento disso. Eu presumo que foi assim que eles agiram, no sentido de me proteger. E a última pergunta, só para o senhor dizer a sua idade. 85 anos. Nada mais, excelência. Obrigado. Doutor Gustavo. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos presentes. Bom dia, senhor Luiz. Senhor Luiz, então, como o senhor já falou, mas só para ficar bem consolidado, é que essas ameaças, esses e-mails, esses vídeos, o senhor não tomou conhecimento diretamente, não é isso? Os funcionários do senhor que reportaram. Eu só tomei conhecimento quando as pessoas, amigos, que acompanham essa questão de rede, ficavam abismados do que estava acontecendo com o meu nome nas redes sociais. Aí sim, passar para mim, é como eu me referi, né? Entendo. Esse é uma pessoa perigosa, de alta periculosidade, você tome cuidado, né? Entendi. A própria mãe dele, né? Uhum. Então, eu Não, vejo entendi. que esse a questão. Tranquilo. Eu estou vendo aqui que uma das mensagens diz respeito a um contrato de arrendamento que foi firmado em 2006. O senhor se recorda desse arrendamento, a validade desse contrato? É, não, é pela ordem, Excelência. Se o senhor não... Excelência, doutora, se o senhor Seu não se Luiz, se o senhor não souber responder, não pode consultar os advogados, tá bom? O senhor responda de acordo com o que o senhor sabe ou deixa de saber. Se o senhor não se lembrar, o senhor pode falar, não me recordo, não lembro, não sei, tá bom? Sem Eu consultar posso. os advogados. O que eu me lembro é o seguinte: há 34 anos, mais ou menos, quando o avô dele faleceu e foi aberto o inventário, e a avó dele me chamou, juntamente que ela estava com os dois filhos, o pai dele e o irmão, né? E queria arrendar a propriedade, as partes deles, a mim, porque eu já era condono e era vizinho, e foi quando foi feito o primeiro arrendamento, há 34 anos, mais ou menos. doutora Lai, Quando, só poderia, eu não estou conseguindo aqui fazer o compartilhamento do arquivo. Poderia compartilhar o arquivo que está na folha 111 do Eu não processo? sei se você compartilhar. Sabe se compartilhar ou... Eu tentei aqui, doutora Lara, falou que eu não estava, eu estava desabilitado. Tá, deixa eu ver aqui. Eu não sei compartilhar. Deixa eu ver se Geraldo sabe. Peraí, um minutinho. Geraldo? Ou se o doutor tiver acesso a Informa a folha, doutor Gustavo, que né, aí o colega mostra ele também. 111 Vou perguntar. Vem cá, Geraldo, tá pedindo. Eu também não disse. a 110, 115. Compartilha aqui, por favor, esse documento. 111, doutor. Folha 111? A 111 a 115. A 115? É. A 111 a 115. O documento a partir da 111. Consegue compartilhar?
Se Geraldo não conseguir, doutor, ninguém consegue. Mas parece que A gente abriu aqui, doutor Excelência. abriu. Ele está vendo. Pronto, era a respeito a esse contrato, seu Luiz. O senhor se recorda? O senhor sabe Me, quanto me tempo ele recordo, esse foi? contrato foi quando o, o pai dele, o avô, morreu, e aí eles, toda a família, arrendaram a mim, né? Arrendado? Isso foi mais ou menos em 2006, né? 2006. 2000, O senhor se realmente recorda quanto 2006. tempo? Isso foi antes de eu comprar. Antes de eu comprar. Quando ele me procurou em 2008, eu comprei a propriedade porque já tinha preferência, direito de preferência. O Certo. contrato me dá o direito de preferência. Ele então procurou para vender. Em 2006, todos eles que eram herdeiros assinaram, porque já era um processo de inventário. A inventariante assinou, todos eles assinaram. Então, a Marise da Silva César é a mãe dele, era inventariante. E está escrito no contrato, inventariante. Então, Isso. Aí, isso aí, o senhor né, sabe foi quanto feito tempo essa época. ficou em vigor esse contrato? Qual era o prazo que ele produzia efeitos? Quantos anos? Olha, está tudo nos autos. Inclusive, o senhor pode verificar, e inclusive, tudo isso que o senhor está falando já foi matéria de discussão no processo que ele moveu contra mim. Nós estamos tratando aqui dos fatos que agora é sobre Doutor, rapidinho, o ameaça de defensor morte. público está fazendo, É, veja, Ah, as perguntas que o defensor público ameaça de está morte. fazendo, Essas seu questões Luiz, cíveis, essas seu, já foram discutidas. seu Luiz, as Pode falar, perguntas que o Excelência. defensor público está fazendo, elas podem interferir na defesa que ele quer, não necessariamente numa questão civil, mas sim numa questão criminal. Então, eu gostaria que o senhor respondesse a ele. Se o senhor não sabe, diga que não sabe. Se ele vier com uma defesa civil, automaticamente eu vou rechaçar, mas ele pode pegar uma questão civil para formular uma defesa criminal, tá bom? Então, eu Pois é. gostaria que o senhor respondesse. Se já decidiu civilmente ou não, isso aí eu vou fazer a consideração nas alegações finais. Pois não, doutor, até porque várias perguntas foram feitas, inclusive pelos seus advogados e o promotor público, que não dizem respeito a esse fato específico. Perguntaram sobre perseguição aos seus funcionários, que não diz respeito ao senhor, como vítima. Então, eu vou permitir sim que o defensor público faça outros tipos de pergunta, porque pode influenciar na defesa. Se eu vou acatar a defesa ou não é outra coisa, tá bom? Então, eu gostaria que o senhor respondesse as perguntas do defensor público. Pois não, doutor Gustavo? então, senhor Luiz, esse contrato, o senhor se recorda quanto tempo ele estava em vigor? Olha, doutor, bem, só se abrir o contrato aqui. Não, Você se o pode senhor não abrir o souber, contrato. o senhor Você não não. lembra? Não lembro. Não, Só para o senhor se eu- lembra exatamente o não, tempo que ele vigorou. eu não me lembro. Eu sei que esse contrato continuou a vigorar com os outros que arrendaram. Ele deixou de receber o arrendamento dele porque terminou com a venda que ele vendeu. Certo. O senhor se recorda, em regra, quanto tempo mais ou menos um contrato, não necessariamente esse, dura? 13 anos, 15 anos, 20 anos? Doutor, eu não lembro. Não lembro. Foi um contrato que foi. Ele está aqui na minha frente, mas está junto aos autos. Tranquilo. Mas outro tema assim, porque faz quantos anos? Foi Se o senhor não 2006? souber, pode ficar à vontade de dizer que não se recorda, tranquilo. Tá ok. Mais uma pergunta. O senhor sabe informar se nesse contrato os parceiros eles possuem direito na renovação do contrato? Todos esses contratos continuam em vigor. Todos foram renovados, com exceção dele, que tinha vendido a parte dele, e os outros ainda continuam, todos são áreas arrendadas a mim. Certo. Voltando à pergunta que já foi, só para ficar consignado,
Então, em nenhum momento a polícia foi necessária a intervenção policial quando o senhor Pedro ele se dirigiu a Prismel. Não, na Primel a Não. polícia não foi chamada, não. E A lá polícia são só quantos foi. seguranças? Quantos seguranças tem aqui na Quantos prisão? Não, seguranças tem lá? na Primel tem apenas uma pessoa que não é propriamente um segurança, ele é um portaria, a pessoa que recebe as pessoas. Não, eu quero falar com qualquer pessoa, esse telefona e a pessoa. Porque aqui é uma loja comercial, a parte é aberta, não tem só para as pessoas que vão precisar falar com a diretoria ou com o administrativo. Ok. E quantos funcionários tem lá na Prismel? Quantos funcionários? Olha, eu não posso precisar. Bom, pode ser aproximadamente. Pô. Olha, é melhor que eu diga que não sei. Ok. O senhor informou que teve um momento que bloqueou o senhor Pedro. Isso foi quando? Antes de 2022? Foi 2016? O senhor se Isso recorda? foi nesse período de 22, né, que ele intensificou mais esses telefonemas, essas coisas todas. E depois das medidas que foram conferidas em desfavor dele, não aconteceu qualquer incidente semelhante, não é? Depois das medidas que a meritíssima juíza determinou, ele não voltou mais a molestar ninguém. Ok. Sem mais perguntas, obrigado. Pronto, eu não tenho perguntas. Muito obrigada, senhor Luiz. Pode encerrar.